É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nós estivemos aqui, eu não lembro mais ou menos o cálculo de tempo, e também estivemos juntos no retiro de jovens, e agora nós estamos aqui de novo, e é gratificante estar em casa, servindo aos jovens da nossa casa, é gratificante, assim, aí. E já que ele indicou livros de desenvolvimento profético, eu quero indicar o treinamento que a gente faz, chamado Classe Zacá. Você pode achar o Instagram da Classe Zacá. A gente está preparando um treinamento profético sobre como desenvolver a mente profética, a mentalidade profética, não somente somente operações no dom de profecia, mas como cultivar o nosso desenvolvimento profético. O profético não está relacionado com expressões, ações, atitudes que nós não sabemos explicar. Ele não vem de coisas que a gente fala assim, não entendeu? Tá bom, é porque é profético. Esse jargão não pode existir, porque o profético trabalha trazendo entendimento. A palavra profética não obscurece, ela ilumina, ela traz clareza, mesmo quando ela confronta as nossas trevas. É o efeito de quando você está muito tempo no escuro e de repente acende a luz, e você não consegue enxergar direito. Às vezes tem esse impacto, a palavra profética e a profecia, e isso precisa ser cultivado. Hoje nós passamos o dia todo num estúdio gravando aulas, foi muito especial, desde as 9 da manhã até agorinha há pouco. Nós viemos de Indaial, de um estúdio lá em Indaial, e nós estamos gravando uma série de estudos de desenvolvimento da mentalidade profética. Quem aqui tem 20 anos? Levanta a mão. Quem aqui tem 20 anos? Tu, Robson. Quem tem mais de 20 anos aqui? Tem bastante gente que tem 20 anos. Então, tem 20 anos que nós estamos trabalhando com o profético. Quando nós começamos a trabalhar com o profético, havia muito preconceito com o profetizar, havia muitos estereótipos. Nós tivemos que trabalhar no Brasil construindo essa normalidade de entregar uma palavra profética, essa expressão, eu reconheço o que você carrega, né? Eu abençoo a sua vida por isso. Nós trabalhamos muito para desenvolver isso e tirar esse charamanás quando a gente está profetizando e todo o estereótipo que se tem para entregar uma palavra profética visando uma época em que a gente poderia profetizar como Jesus profetizava. Jesus profetizava com um conhecimento sobre aquilo que o Pai estava tratando na pessoa que estava diante dele. Ele não se esforçava para poder conversar com a pessoa, para impressioná-la com suas palavras. Ele simplesmente falava. A mulher samaritana é o exemplo clássico que a gente gosta de dar sobre profecia. Jesus começa com enigmas sobre poço, balde, água, confrontando uma mentalidade sociocultural em onde os judeus não falavam com os samaritanos, e também a questão social de gênero dela ser mulher e um judeu falar com uma mulher samaritana. Jesus vai e tem toda uma movimentação profética ali em João capítulo 4, em que ele fala uma palavra poderosa para iniciar a ministração na vida dessa mulher: me dá um copo de água. O pedido do copo de água abre para ele um horizonte de comunicação, para conectar aquela mulher com aquilo que Deus tinha para falar, através dela uma cidade inteira, como foi para Samaria. O capítulo 4 começa ele conversando com uma samaritana, e no meio dele você vai ver, no final do capítulo 4, Jesus conversando com a cidade de Samaria. E eles falam: olha, nós cremos por causa da palavra que você disse, mas agora nós também cremos por causa da palavra que ele nos falou. Tudo começou com: me dá um copo de água. E ele falou para ela: chama teu marido, uma palavra de conhecimento. Ele conhecia o estado dela. E ela falou: não tenho marido. E ele não falou: mentirosa, tá vendo? Você tem sim. Não, ele falou: disseste bem.
Um estereótipo profético diferente que a gente está acostumado. Sem ameaça, sem um tom de ameaça, sem um tom de impressioná-la. Você falou a verdade. Você tivesse 5 maridos. E o que você tem agora também não é seu marido. Verdade. E ela vira para ele e fala o quê? Vejo que você é profeta. Está vendo como é um estereótipo diferente? Na nossa cabeça, um profeta é um que vem, vocês te digo, e Jesus mostrou que era profeta para a mulher, pedindo um copo de água. Não chamou ela de mentirosa, não falou nada. Ele cultivou uma mentalidade profética. O desenvolvimento da palavra de Deus na nossa vida é o profético. Pedro, no seu discurso em Atos capítulo 2, quando ele fala que o Espírito Santo tinha sido derramado para trazer uma habilidade de acompanhar o movimento de Deus por meio de sonhos, visões e profecias. É para acompanhar o movimento de Deus, para que a gente possa estar sincronizado junto àquilo que Deus estiver fazendo. Por isso o discurso dele, ele diz, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. Então ele derrama do seu espírito profético, ele derrama do espírito da profecia, para que a gente acompanhe o movimento dele, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor, quando ele estiver vendo o movimento de Deus através do nosso movimento, ele invoca e possa ser salvo. Isso é profético. Acompanhar o que Deus está fazendo. E eu estava falando hoje na aula, o ver, ouvir e falar são meios pelos quais a gente se comunica profeticamente. A mula de Balaão, a famosa mula de Balaão, ela viu o anjo. Ela ouviu a voz do anjo e ela falou. Deus não quer só que a gente ouça, que a gente veja e que a gente fale. Deus quer que a gente se torne o tipo de pessoa que tem a ver com a imagem e semelhança dele. Ele quer que, enquanto nós o vejamos, ouçamos e falamos em nome dele, nós vamos nos tornando aqueles que o representam, e essa representatividade está nos tornando parecido com ele, parecidos com Jesus. Isso é profético. Você pode ver, ouvir e falar. A mula viu, ouviu e falou, mas continua sendo mula. O propósito do nosso Senhor é que a gente deixe de ser não mula. Deixe de ser quem nós somos. E isso é profético. Deixar de ser quem nós somos. Quando nós falamos sobre a vida de um homem como João Batista, esse jovem, esse menino, essa criança, essa vida anunciada, ele já nasceu sem escolha de como ele iria viver. O seu nascimento já estava sido determinado como ele ia viver, para o que ele ia viver, o que ele tinha que fazer. Ele não tinha outra opção. João Batista tinha uma palavra. Ele nasceu com a palavra. Quando seu pai Zacarias está fazendo o seu turno, isso está em Lucas capítulo 1, como sumo sacerdote, o anjo Gabriel aparece e fala para ele, olha, você vai ter um filho, a tua mulher Isabel vai ter um filho. E ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ele vai ter uma vida, um estilo de vida diferente da sua época. Porque ele vai anunciar a vinda do Senhor. Esse anúncio que o anjo faz para Zacarias também vem acompanhado com um anúncio de um encerramento de uma espera. Encerramento de um tempo. Encerramento de uma era para o início de outra, uma nova era. Ou uma era nova, não a nova era, né, New Age, mas a era nova, vocês entenderam? Ali naquele momento, quando ele é anunciado, se encerra uma contagem. Porque João Batista veio para cumprir uma palavra que estava nas Escrituras, no livro dos profetas. Isaías 40, versículo 3, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Havia uma palavra que prometia uma voz que iria marcar um tempo para a vinda do reino esperado de Israel. Agora preste atenção uma coisa, nós usamos muito a palavra reino, reino, reino,
E para nós, quando a gente pensa em reino, talvez a imagem que nós temos é a imagem dos filmes épicos. Porque nós não vivemos uma estrutura de governo imperial e monárquico. Então, o reino para a gente é algo distante, e as únicas imagens que a gente tem para imaginar a palavra reino é do conceito épico. Então, anunciar o reino não é algo que tem a mesma conotação como hoje nós anunciamos um novo reino. Talvez para as pessoas que estão até na igreja ou fora dela, para ela é algo normal. Ah, está vindo o reino de Deus, ok, está vindo o reino de Deus, está vindo o reino de Deus. Naquela época, quando você falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, você estava falando que ia se encerrar a administração vigente. Tudo que estava funcionando não ia mais funcionar. Porque ia chegar um domínio novo, um governo novo, uma nova política, um novo estilo de vida, uma nova operação, ia ser tudo novo. Então a declaração dessa mensagem era um anúncio de ameaça para todas as estruturas vigentes, para todas as instituições presentes quando você falava isso. Quando você falava, olha, está vindo um reino, João estava arrumando problema com Roma. Quando ele falava, está vindo um reino, João arrumava problema com o poder religioso, com os sacerdotes. Era um anúncio também de um tempo marcado em que uma nova administração estava vindo. Quando você olhar, ouvir a palavra reino, quando você lê nas Escrituras, entendam isso. É uma nova administração. Não tem a ver com espada, não tem a ver com guerra, não tem a ver com isso, não tem a ver com luta civil. O nosso rei, o nosso príncipe é o príncipe da paz. É outro príncipe, é outra forma de lutar. Aí você pergunta, Fábio, mas como ele vence a guerra? Eu não sei, eu só sei que ele vence. Eu não quero saber como vai ser o fim. Eu só tenho certeza que vai ter um fim. Eu não quero. Eu não me importo dos detalhes para eu me programar de como vai ser cada coisa sobre o fim. Eu sei que vai ter um fim. E esse fim começa dentro do tempo em que eu compreendo que as coisas que eu tenho contato na minha vida estão acabando. O fim começa quando eu dou fim a uma maneira de administrar a minha vida independente, fora do padrão de Deus, fora da vontade de Deus. O fim chega. O fim se faz presente. Eu conversava hoje com uma pessoa que trabalhou como missionária em países de igrejas perseguidas. Eu falei, como é pregar para esse lugar e dizer, olha, vai vir a perseguição, vai vir a grande tribulação. Ele vai olhar para você, irmão, ela já chegou. Porque tudo é uma questão de administração, de tempo, de mentalidade. Como eu compreendo as Escrituras determina a forma de como as Escrituras afetam a realidade que eu vivo. Não é esperar coisas acontecerem. Eu não estou esperando. Mas tudo bem. Eu não estou esperando um avivamento. Eu não estou esperando grandes acontecimentos. Eu estou me preparando para aquilo que Deus quer fazer. E não me importa como vai ser. Não me importa o que será. Porque eu estou atrás de uma pessoa, eu não estou atrás de acontecimento. Jesus é maior que o avivamento. Jesus é maior do que qualquer coisa grande que possa acontecer. Ontem no PG nós conversávamos isso. Jesus está diante de Pilatos. Diante de Pilatos. E Pilatos fala, quem é você? Você é rei? Ele falou assim, eu sou. Foi para isso que eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. Sabe o que é isso? Pilatos ouve isso assim, ó. Tudo que você considera como mais importante, melhor, maior e mais poderoso, o meu não é do seu. Porque você está me julgando a partir do seu mundo, aonde você manda, aonde você conhece o poder do lugar que você manda. Mas o meu, se o meu reino fosse desse mundo seu,
você já estaria perdido. Depois ele fala para Pilatos: nenhuma autoridade não te é dado se o meu pai não tivesse me entregue a você. Deus não vem consertar o mundo, Ele vem trazer outro mundo. O mundo dele, o reino dele, a administração dele não é desse mundo. Por isso que não vai encaixar você tentar compreender práticas de como o Evangelho de Deus vai encaixar nesse mundo que você vive. Não tem como. Porque esse mundo que a gente vive, a maneira que ele é conduzido, a maneira que ele é pensado, ele está nos odiando. Jesus disse: o mundo vos odeia. E no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está querendo dizer com isso que nós vamos vencer o mundo. Ele disse que ele já venceu. O que eu tenho que fazer é me apegar na vitória dele. Porque eu pertenço àquele que venceu o mundo. Eu não estou aqui para vencer o mundo. Eu estou no mundo testemunhando que Jesus está trazendo um outro mundo. Então, quando a gente compara com figuras como de João Batista, a gente precisa entender que ser um precursor é falar sobre coisas que provocam ameaças. Ameaçar o sistema vigente, o sistema econômico, o sistema social, o sistema estrutural, o sistema religioso, político, nada deles, nenhum deles podem representar Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele diz: eu não encontrei sistema nenhum que pudesse me representar. Sabe quando ele falou isso? Ele diz: as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Sabe qual é o símbolo que os pássaros representavam? O poder religioso. A raposa era o império. Ele falou: eles têm como serem representados, mas eu ainda não tenho como ser representado nesse mundo. Não havia instituição no mundo que o pudesse representar. Por isso ele deu a sua vida pela igreja, para que houvesse uma instituição, um corpo místico da sua realidade, do poder da vitória na morte sobre a cruz, o poder da ressurreição, a sua ascensão aos céus. A igreja está aqui para representar isso. Um grupo de pessoas que não pertencem mais ao mundo que eles vivem. Estão sendo formados como novos cidadãos de um mundo que é invisível para todos. Assim como era invisível quando João falou: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Ser um precursor é saber sobre o que você está pré-anunciando. Não adianta só: nós somos precursores, nós somos precursores, nós somos precursores, somos como João Batista. Você não sabe. João Batista, quando chegou essa palavra para ele, eu disse, ele não teve opção de vida. Porque viu uma palavra no livro dos profetas, dizendo uma voz que clamaria no deserto. Ele teve que entrar dentro dela, a vida dele toda teve que entrar dentro dessa palavra. Entendeu? Toda teve que se revestir dessa palavra. João tinha um emprego garantido por causa da família que ele tinha nascido. Filho de sacerdote? Sacerdote é. Ele tinha um emprego garantido. Mas o pai dele, quando fez o bar mitzvah com 12 anos, em vez de entregá-lo na mão dos sacerdotes para ser treinado como sacerdote, levou ele para morar no deserto. Com 12 anos, vamos ter que mudar de casa por causa de uma palavra. É doido. Vamos deixar a nossa família. E nós temos uma história familiar belíssima. Nós viemos de Arão, irmão de Moisés. Nada disso mais tem significado para a nossa vida. Porque Deus inventou de me dar um filho que o nome dele não é encontrado nas linhagens anteriores da minha família. O nome dele é João, Yohanan, o batizador. Eu tenho que morar com ele mais longe possível do templo, porque o templo estava profanado. 18 anos João Batista foi se preparando, dos 12 aos 30 anos. 18
anos se preparando. Está entendendo? 18 anos. 18 anos. 18 anos. Teve uma palavra que anuncia o seu nascimento, tem uma palavra que ele entra porque tem a ver com o cumprimento do propósito do plano de Deus. E um dia com 30 anos, diz Lucas capítulo 3, veio então a mim a palavra do Senhor dizendo, vem a palavra de como ele se move naquilo que ele se desenvolveu. E aí ele começa a batizar, ele diz, eu batizo com água, porque o meu trabalho é um trabalho de preparação para aquele que vem após mim, e o que vem após mim é ele que vai botar para quebrar. Ele é maior do que eu. Ele vai batizar vocês no espírito do fogo, ou no fogo do espírito. Eu não gosto dessa versão que separa, porque não tem separação. Mas tudo bem. No espírito com fogo, ou no fogo do espírito, ele vai produzir um novo tipo de pessoas. Essa é a promessa de Malaquias capítulo 3. O fogo do Orives, nós vamos produzir um novo sacerdócio. E João falou que Jesus iria produzir um novo sacerdócio. Ele só estava preparando. Isso está tudo no capítulo 3 de Lucas. Capítulo 1, 2 e 3 de Lucas fala dessa trajetória de João. E João sabe que o seu anúncio, ele é para um tempo. A sua movimentação é para um tempo. E sabe, nós hoje vivemos uma época no Brasil que existe uma estimativa que em 2060 nós teremos uma redução na proporção de jovens no nosso país. Talvez vocês, nós que estamos aqui, que eu sou jovem também, nós somos a última geração de muitos jovens. Nós vamos entrar num quadro de distribuição de faixa etária como a Europa vive hoje. Isso para mim são sinais de fim e de novos começos. E nós precisamos, nesse momento de transição em que coisas se terminam e coisas novas se iniciam, nós precisamos de um funcionamento que eu gosto demais, que modelou a minha vida durante 15 anos, que está em João 5,35. Que ele falando de João Batista, ele, Jesus, fala, João era a lâmpada que ardia e iluminava. E vocês tiraram proveito da sua luz. João era uma lâmpada, ele estava num caminho que era escuro. Tinha um anúncio do que Deus faria, e do outro lado estava o que Deus iria fazer. E não sabíamos, na época de João, não sabia como atravessar. Ele se pôs como uma lâmpada, que ardia e iluminava. A palavra que se desenvolvia na vida dele causava esclarecimento para a vida daqueles que aguardavam o Messias, aqueles que aguardavam a nova administração. O tempo de formação tem mais utilidade para Deus do que a sua performance, a minha. Porque quando Deus está nos formando, Ele está pregando a mensagem. Quando nós estamos operando na performance, somos nós andando no resultado da mensagem. Pega na vida de José. José teve um sonho que se José soubesse do futuro, ele não tinha contado o sonho. Eu vi todos os outros feixes se dobrando contra os meus feixes, para os meus feixes. Eu vi o sol, a lua se dobrando diante de mim. O pai dele ouvia, meu filho, fica quieto, os irmãos boladão, como a gente fala no Rio de Janeiro, doido para pegar ele. Eu disse assim, diante, ele vai dar um mole, ele vai pegar ele. Ele deu mole, pegaram ele, venderam ele, mentiram sobre ele, ele cai na prisão, esquecem dele, ele ajuda o outro, esquece de novo, até que chega um dia, o dia de José. Faraó tem um sonho que ninguém sabe,
Ele foi a única lâmpada para iluminar aquele lugar escuro que estava entre aquele tempo e o futuro. Ele foi lá e ardeu e iluminou. E aí, por essa iluminação, trouxe a família que vendeu ele, entendeu? Porque havia uma lâmpada no Egito. E eles foram para lá. José fez uma brincadeirinha, botou um terrozinho também para dar aquele, né? Dar aquela aliviada na dor, que não é fácil também. Vamos lá. Deu uma tensãozinha, aí os caras ficavam tensos com José. Os irmãos de José ficavam tensos. José, cara, agora nosso pai está morrendo. José não vai aliviar a gente, não. José um dia reuniu eles e falou: por acaso me tornei Deus para decidir o futuro de vocês? Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Não foram vocês que me venderam para cá. Foi Deus que me trouxe na frente para preparar lugar para toda a nossa família, por causa do que Deus prometeu aos nossos patriarcas. É por causa do futuro que tudo isso me aconteceu. O futuro é maior do que a minha dor que vocês causaram. O futuro é maior. O que José fez? Ele colocou o sonho dentro da vida dele. Tudo o que aconteceu com ele, ele diz, é o sonho. É o sonho. É a palavra profética sobre a minha vida. Nós precisamos sim de uma palavra na nossa vida. Nem que seja um sonho, uma visão, uma pequena coisa, para a gente perseguir ela. Eu estou aqui porque eu persigo. De todas as coisas que já me aconteceram, eu falei, Deus, se a sarça queimar, ninguém mais me para. Se a sarça não queimar, tudo bem. Porque Moisés, quando estava lá, ele tinha desistido de tudo. Ele falou, eu fiz coisa errada, já era para mim, eu vou cuidar da minha vida por aí. Vou sair andando por aí. Encontrou uma família longe da dele, estava lá cuidando dos gados. Um dia, ele olhou, aquilo ali é diferente. Se a sarça queimar, pai, de novo. E ela queimou. Não é isso que está cantando agora? E ela atrai. João era essa lâmpada, essa sarça que atrai pessoas, que coloca a palavra dentro das circunstâncias da vida. Paulo estava preso em Filipenses capítulo 1, ele escreve o seguinte, olha, fique sabendo de uma coisa, igreja de Filipos, todas essas coisas que estão me ocorrendo estão servindo para o avanço do Evangelho, ao ponto que toda a guarda pretoriana sabe que eu estou aqui por causa de Cristo. Tudo o que acontecia na vida de Paulo, Paulo falava, é a palavra que eu carrego. Ágabo foi avisar ele, esse homem desse cinto vai ser preso, ele vai ser entregue à mão dos romanos pelos judeus, e Paulo, tá bom. E interessante que Ágabo tira o cinto de Paulo, naquela época a única coisa que prendia as calças era o cinto. Imagina, a reunião da liderança da igreja, Ágabo doidão puxa o cinto de Paulo, e Paulo amarrado ali, aí imagina o Paulo, ok. Gente, todas as vezes que eu vou para uma cidade, o Espírito Santo me avisa que é problema que eu vou arrumar. É a palavra. Eu não meço a minha vida pelas circunstâncias, pela palavra. Então ele estava preso, ele dizia, não é Roma que o empreendeu, não, foi o Evangelho. Não essas algemas são Cristo? Ah, esse naufrágio é Deus mostrando que apesar do que vai acontecer no mundo, nós vamos entrar no novo céu e na nova terra. Tá bom. Ele ia ressignificando a sua vida pela palavra. Isso é ser um precursor. Eu estou vivendo antes o que será um dia. Porque o meu reino não é desse mundo. Então não adianta a gente se reunir para buscar a Deus por causa desse mundo. Esse mundo, Jesus disse, já está julgado. E o príncipe dele expulso. Já terminou. Agora, Jesus está desafiando as trevas, formando o seu povo dentro do mundo. Por isso Paulo disse em Efésios capítulo 3,
para que a multiforme sabedoria de Deus seja vista diante de principados e potestades nas regiões celestiais. Ele está provocando uma exibição do triunfo dele na cruz, pelo poder da ressurreição, formando novas criaturas no mundo ainda que tem um príncipe. Quando Jó descobriu, se é que ele descobriu, mas pelo menos no livro, diz que todos os problemas da vida de Jó tinha uma coisa por detrás que ele não conseguia enxergar. Deus estava exibindo ele para Satanás. Já parou para pensar? Que é só Deus falando assim: tu viu lá? Jó? Mas tu dá também tudo para ele, tu abençoa ele, porque ele te segue, ele te teme. Deus quer um pouco de aventura com ele? Bom, pode ir lá. Deus demonstrando a sua multiforme sabedoria. Por isso que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, contra a potestade. Cada palavra dessa contra fala de um esquema de modos de viver. E Deus nos usa para colidir com esses modos de viver que são regimentados pelas estruturas das trevas. Todas as vezes que nós escolhemos a Cristo, ao invés desse sistema, Cristo é celebrado, é exaltado, entendeu? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Nós não temos o que vencer. Nós precisamos andar na vitória de Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a vitória da nossa fé. Fábio, o que é viver nesse mundo que você se refere? Viver nesse mundo é viver com seus padrões. Lembra em 1 João 2,16 que diz: não ameis o mundo e que no mundo há a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Ele fala: não ame as coisas que há no mundo, porque o mundo passará, bem como os seus desejos. Tudo aquilo que está relacionado com o que suscita cobiça em nós é desse mundo, é do sistema desse mundo. E viver por uma palavra é desistir de ter o controle da nossa vida, porque esse mundo nos ensina a ter controle da nossa vida. Tudo é porque nós queremos. E nesse reino tem que ser tudo por causa do que Deus quer. Se Deus quiser, eu falo. Se Deus não quiser, eu não falo. Mas como eu quero muito, por causa da soberba da vida, eu faço de tudo para falar. Eu estou funcionando nesse mundo. Dá para entender? Pouco amém. Vou explicar melhor. Vou melhorar minha explicação. Eu não tenho condições de ter a mesma roupa que o João. João se veste bem, né? João da Gabi. Esse. Não tenho. Mas também ele é filho do Nilson Júnior, né? Sobrinho do Luiz Hermínio. Cobiça dos olhos. Você está funcionando no esquema desse mundo. Você faz parte desse mundo. Quando eu falo mundo, não estou falando da balada. Estou falando de um sistema, que esse sistema é invisível e opera de dentro para fora. Desse mundo, ele faz isso conosco, porque ele nos odeia. Entendeu? Ele suscita em nós a cobiça, porque ele nos odeia. Quando Satanás chegou para Adão e Eva, ele fez uma sugestão que mudou a maneira deles olharem a árvore do conhecimento do bem e do mal e o que Deus havia dito sobre ela. O ponto não é... Às vezes a gente pergunta assim, né? Por que Deus... Que horas são, gente? Que hora que tem que terminar? Então, pode ir, né? A gente é jovem. A Luciana, minha esposa, falou assim, quando a gente era líder de jovem na igreja, e a gente tocava na música, a gente falou assim, a gente tocava alto assim, quanto mais alto, melhor. Era melhor. Esse é o sinal de que ela está ficando velha. Ela reclamou, não foi eu.
Só digo de passagem. Era alto assim quando a gente tocava? Quanto mais alto é melhor, minha filha. Você não tá, acho que já está ficando velhinha, tadinha. Às vezes, olha a submissão, hein? Não é o microfone, a questão é submissão. Ai, olha aí, ó, os maridos já querendo respirar que não conseguem, né? Gente, vamos voltar para Adão e Eva. O problema que eu estava falando era o deles, não era o nosso. Outro casal, aquele, Adão e Eva, então. Às vezes a gente pergunta, por que Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal, então? Porque o problema não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. O ponto é que Deus disse que dela Ele não queria que eles tocassem sozinhos ou administrassem sozinhos. Vocês podem de todas as outras árvores, menos de uma. Deus não falou que vocês que eles não podiam de todas e só de uma. Entendeu o que é obediência para Deus? A obediência de Deus é um pouco mais ampla. A questão, Ele falou, vocês não podem querer ter acesso ao bem e ao mal, decidir por si só. E aí Satanás fala, sabe por que ele não quer que vocês saibam disso? Porque senão você vai se tornar como Deus. Você vai poder decidir o que é certo e errado. Ele falou, é verdade, tem sentido. Serpente inteligente. E Deus me enganando. Você entendeu? É sério. Mas isso acontece toda hora. A gente até fala que é o espírito. Toda hora. Cobiça. Porque passaram a ver que a árvore era boa para comer. Passaram a ver que a árvore é boa para dar sabedoria e ostentação. Agradável aos olhos. Tudo mudou por essa sugestão. O ponto não foi a árvore que mudou, foi como eles viam ela. Como eles se relacionavam com ela que mudou. E aí a cobiça suscitada no coração deles fez eles serem independentes de Deus. Tomaram uma decisão sem consultar a Deus. E depois, quando Deus pergunta o que você fez, é o que a gente faz até hoje, a culpa é sempre do outro, né? Esse é o instinto do pecado que está em nós. Nós sempre... Pecou? Não, foi ele que... Foi ele. Entendeu? Desde criança, né? Pequenininho. O que tu fez, fulano? Mas não foi eu, não. É o pecado, a estrutura do pecado. Foi a mulher que tu me deu. Adão ainda colocou culpa em Deus. E a mulher falou, não, foi a serpente que tu deixou ela por aí. E a serpente olhou, não tem ninguém mais. Fala que você tem para falar, tô brincando. Mas entende, eles mudaram a maneira de olhar. O problema não é o conhecimento do bem e do mal. A grande questão é querer ter autonomia da vida. O homem cai por causa da busca pela autonomia da vida. Porque ele vivia pela palavra. Ele vivia pela administração da vida. Aqui está a árvore da vida. Administre a vida para que não morra. Viva de acordo com a minha palavra. Ele rompe com a palavra, Deus fala, então agora ele não pode mais ter acesso à vida. Está entendendo isso? Amém? Se você não vive conforme a palavra, você não tem acesso à vida. Se você vive de forma independente, você não tem acesso à vida. Então, quando eu falo sempre, nós precisamos de uma palavra, nós precisamos desenvolver uma palavra, é desenvolver a vida, o tipo de vida que Deus quer que nós desenvolvamos. Não tem a ver só com a mensagem que nós pregamos. A mensagem, ela acontece porque desenvolvemos o formato que Deus queria que fosse desenvolvido, a forma. Eu acabei de falar de José, não teve a ver com o culto que ele pregou. Teve a ver com o tipo de vida que ele desenvolveu. E tu nunca perguntou, por que Deus unge Davi para o cara reinar só 30 anos depois? Por que não esperou 5 meses antes, né? Ó, Davi, tu vai ser rei. Não. Ele é ungido antes de toda a perseguição da vida dele, todo o problema que ele teve a partir dali, tudo porque ele foi ungido. Porque Deus queria mostrar um homem segundo o seu coração. Ele queria formar diante do povo de Israel
um tipo que fizesse toda a nação seguir o mesmo tipo. Porque só no período de Davi, Israel viveu como um reino de sacerdote. Porque Davi se portou como um reino de sacerdote. Ele formou isso a nação. Como José formou a mentalidade de futuro para uma nação para uma família que já tinha perdido. Então, entrar no profético é entrar dentro dessas questões. Cultivar uma mente profética não é, olha como eu sei profetizar mais. A profecia, ela acontece por causa desse desenvolvimento. Não tem a ver com a performance, tem a ver com o tipo de pessoa que eu estou me tornando. Não dá nem para você identificar que tipo de dom Jesus se movimentava. E agora, qual dom é? Por quê? Porque todos os dons estavam nele em operação no que ele era. Ele conhecia os pensamentos dos homens, não tinha palavra de conhecimento. Alguém me tocou, de mim saiu de virtude. Ele não precisava sentir uma impressão, saía, era natural como um suor. Porque a sua vida era totalmente a palavra. É a palavra. E o desafio de usar João é entender que o funcionamento de João é por um tempo. E nós estamos vivendo um tempo no mundo de ecos. Escuta isso com todo carinho. Em Mateus capítulo 11, eu vou usar a escritura para dizer o que eu quero dizer e eu vou encerrar. Em Mateus capítulo 11, Jesus está terminando de dar instruções aos seus discípulos depois de uma tarefa que eles tinham desempenhado. Então, o capítulo 11 de Mateus, depois você vai ler em casa, ele começa com o término de um tempo. E quando esse tempo está terminando, os discípulos de João chegam e perguntam: é você mesmo ou temos que esperar outros? Porque o João mandou perguntar. Jesus olha para eles e fala o seguinte: olha como está ao redor de vocês. Se o redor está assim, é porque o Messias está aqui. O ambiente revela quem está nele. Olha como está aqui. E aí eles vão embora e Jesus chama os seus discípulos de maneira muito honrosa. Ele começa a falar de João. Ele falou: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Essa primeira palavra ver tem o sentido de você assistir um espetáculo. Então por isso ele fala, vai ver uma pessoa agitada pelo vento, pelas suas roupas. E ele fala a segunda vez: o que foste ver no deserto? Um homem de trajes finos? Não, esses vocês encontram no palácio. Essa segunda palavra ver é assistir a algo que se sabe que está acontecendo. Um exemplo, essa palavra ver é quando você assiste um jogo de futebol, você assiste sabendo que tem impedimento, falta, escanteio, que o cara de amarelo ou preto ele não recebe a bola porque ele é o juiz. Você entende, né? O primeiro ver são a maioria indo que só vê futebol na Copa do Mundo. Impedimento, ele está brigando gol. Por que vocês não estão comemorando, pô? Estava impedido, cara. Senta aí, não está valendo, não. E por que não tocam para aquele cara lá? Porque ele é o único que tem uniforme. Porque ele só vê o jogo na época, porque é um espetáculo, entendeu? E outro eu vejo porque eu entendo o que está acontecendo. Eu reconheço o que está em movimento. Então Jesus na segunda vez está falando, foste ver um homem vestido de trajes reais? Jesus está falando, o reino não vem como vocês esperam. A forma de reino que vocês esperam. João Batista não representa ele, porque João Batista está anunciando um novo reino. Não da maneira que vocês esperam. O que ele prega vocês compreendem, mas como ele se movimenta não faz sentido, porque não está nos palácios, não vem como vocês esperam. E ele continua dizendo, olha, entre os nascidos de mulher, não houve outro maior que João. Se vocês derem crédito, ele é o Elias que haveria de vir. Jesus ainda fala isso, se você der crédito, ele é. Tudo aquilo só é quando você acredita que é. Tudo passa a ser quando você acredita, entendeu? Se vocês derem crédito, ele já é o que vocês esperavam.
Então o ponto não é se chegou ou não chegou o que eu esperava. É se eu compreendo através do que está presente, se já chegou o que eu estou esperando. Vocês são rápidos, são inteligentes, jovens. Se vocês derem crédito, ele era o Elias, ele já cumpriu. Você não tem que esperar mais nada. E ele fala, entre os nascidos de mulher não houve outro maior que João. Isso para um judeu é o mesmo que dizer João é maior que Moisés e Elias. É forte isso. E Jesus, com muito respeito, está mostrando para eles que o tempo de João terminou. Ele fala, entre os nascidos de mulher não houve outro maior que João, mas o menor no reino dos céus é maior que João. Jesus está falando claramente, o tempo dele se encerra e se inicia um novo tempo. Que o menor nesse novo tempo se torna maior do que João foi num outro tempo. Por quê? Porque o que João profetizou está sendo inaugurado. E o cumprimento da profecia sempre vai ser maior que a profecia. Mesmo que quando o cumprimento da profecia não é entendido por aquele que profetizou. Porque ele manda perguntar também. Mas a profecia já estava acontecendo. E João falou, quando que você vai batizar no Espírito? Mostra para ele como está ao redor. E vem um tempo que essas mensagens que nós ouvimos, com todo respeito, como Jesus teve com João, dos nossos irmãos, de tudo isso, eu não quero falar, mas de tudo isso, acabou. Já se cumpriu. Tem 40 anos que ouvimos que o Brasil vai ser um celeiro de missões. Faz a conta de quantas almas já se converteram. Desde a época que essas profecias foram dadas. Já vai bater o cálculo. Já acabou. Isaías 42 diz, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Eis que estou fazendo algo novo. Já acabou esse negócio. Não sei quantos milhões. Já passou. Já passou. Fábio, mas isso é muito forte, é muito importante. Entre os nascidos de mulher, não houve outro maior que João. Verdade. Mas o menor. Quem se tornar menor, quem quiser provocar uma separação, e Jesus fala outra coisa, desde os dias de João, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de violência tentam se apoderar dele. Jesus não está dando um ensino de como se apodera do reino. Não. Jesus está falando que pessoas estão tentando tomar o reino da forma errada. Os que se esforçam, a palavra é biarzo no grego, usam força humana. O reino de Deus não é tomado por força humana. O reino de Deus é pelo Espírito. E ele virá aquele que batizará vocês no Espírito. E o reino é do Espírito. Não é por força humana, entendeu? Os líderes religiosos da época, os grupos religiosos, os poderes políticos, estavam tentando arrebatar o reino dos céus, controlar o povo que era chamado de Deus naquela época. E nos dias de João Batista, chegou o fim. O menor no reino dos céus é maior do que João. E aí ele fala assim, a quem compararei essa geração? Ou seja, o que eu vou dar para falar para elas? Eles não tomam uma decisão, o problema é que eles não se decidem. São como crianças na praça brincando, tocávamos flauta e não dançavam, tocavam lamento e não choraram. Veio João Batista, tinha um estilo de vida, não comia, não bebia, não se associava com as pessoas, falava, ele é estranho, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem que se associa com todo mundo, ele é amigo dos beberrões, amigo dos publicanos, dos pecadores, da prostituta. Vocês não sabem como tomar uma decisão, vocês são como crianças sentados numa praça, por isso acham que não chegou nada, que não está acontecendo nada, que ainda tem que acontecer, porque ainda tem que ser do jeito de vocês.
São como crianças, como meninos, sentados na praça. Na minha época, eu chegava da escola, estudava de tarde, porque minha mãe não queria que eu ficasse em casa de tarde, porque senão ela ia ter muito trabalho. Eu era uma criança, assim, especial. E aí, hoje está na moda, né? Eu sou especial, TDAH, então era isso tudo, né? E minha mãe falava, você estuda de tarde, pelo amor de Deus, senão eu não aguento você em casa o dia todo. E aí eu chegava da escola às 6 horas da manhã e ia para a rua, tentava fazer de tudo, jogar bola de gude, brincar de pique-bandeira, brincar de polícia ladrão, fazer de tudo. Só que aí tinha sempre aqueles que não queriam brincar do que você queria brincar. E eu fui criado no morro do Rio de Janeiro, no meio do tráfico, no meio disso tudo. O Rio de Janeiro é tranquilo, pode ter certeza. Eu fui nascido e criado no morro, vi tudo. Já presenciei tudo que você possa imaginar, do que passa na televisão, no morro. E cresci ali, brincava de tudo, subia, descia, caçava rã. Já caçou rã? Não, você não sabe o que é isso, caçar rã. E aí a gente fica, vamos brincar disso? Não quero brincar. Vamos brincar daquilo? Não quero brincar. Aí aquele cara fica, meu Deus, vamos brincar logo. Daqui a pouco começava. Eu sabia, porque minha mãe mandava eu entrar toda hora. O horário que minha mãe mandava eu entrar para jantar era a hora do jornal. Quando começava o jornal, eu tinha que entrar para casa. E eu sempre entrava, cara, não consegui brincar direito, cara. Porque não se decidiam de que brincar, entendeu? Como meninos sentados numa praça. E ele fala, João Batista era a lâmpada que ardia e iluminava, por um pouco de tempo vocês tiraram proveito da luz que ele iluminava. Entendeu? Tirar proveito dessas palavras da moda. Para a gente ter uma coisa legal. Para a gente estar atualizado. Nós temos que entrar numa palavra. Existe uma mensagem que precisa ser formado para esse mundo, para essa época. João Batista representa isso. Pessoas que entram numa palavra, que vivam, porque se falar de Jesus, então Jesus é a palavra. Tudo que os profetas disseram. E João também, Jesus continua dizendo no mesmo capítulo 11, a lei e os profetas profetizaram até João. Até João. João representa o fim e o início de uma época. Todas as vezes que se enfatizam essa figura, entenda, está acontecendo o início, mas um fim. Quando começa, Deus está anunciando o fim, porque Deus anuncia o fim desde o começo. Estamos vivendo um fim. E sabe qual é a minha preocupação com vocês? É de vocês se frustrarem por esperar uma coisa que não vai acontecer. Nós não podemos mais trabalhar com contenção. Vocês não podem estar aqui sábado à noite para estarem contidos. Vocês precisam estar aqui para queimar como uma lâmpada, para iluminar uma geração. Pessoas que têm palavras, que sabem que estão desenvolvendo. Fábio, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar. João também não. João não tocava. João João não fazia oferta. Não, João era um profeta. E o que é ser um profeta? Formar uma palavra, uma imagem da palavra. A minha vida nesse mundo tem que ser uma lâmpada. Eu tenho que ser o depositário da palavra de Deus. De maneira de que eu faço, não faço, vou, não vou, estou, não estou, tem a ver com aquilo que eu preciso representar. Eu não estou falando de você se tornar um chato. Porque quem sou eu? Eu vivo uma situação muito difícil porque eu sou torcedor do Flamengo. E eu preciso ir ao Maracanã, entendeu? Tem pouco flamenguista aqui hoje, né? Tá bom, tudo bem, não tem problema, eu sou a lâmpada aqui. Mas eu não estou falando dessa vida, não é chato, porque a palavra de Deus não acontece só no culto, a palavra de Deus acontece na vida. Quando João, em 1 João, escreve sobre Jesus, ele disse, nós vimos, ouvimos, apalpamos a palavra que dá vida.
nós tivemos uma relação com essa pessoa. Jesus não quer que você só faça coisas para Ele. Ele quer se relacionar com você como uma pessoa. Ei, Jesus é uma pessoa. Ele falou para Paulo: Paulo, por que você está me perseguindo? Não, eu estou perseguindo a seita. Eu estou neles. Eu estou neles. Você está me perseguindo. E agora eu venho aqui para te dizer: eu estou neles e eles estão em mim. É uma relação. E eu disse que era o último texto, aquele, né? Mas esse agora é. Que eu lembrei que eu tinha que falar dele, eu não estou usando esboço. E eu termino mesmo, é de verdade. Porque em Atos 19, você lê depois, Paulo, 25 anos, 30 anos depois de Atos 2, presta atenção nisso, é muito importante esse dado cronológico. Chega na cidade de Éfeso e encontra discípulos de João Batista. Muito doido esse trecho para mim, muito doido mesmo, doido. Apolo possivelmente foi discípulo de João Batista e pregavam o ensino de João. E Paulo chega para os discípulos de João e fala assim: foste batizado em que batismo? Aí eles disseram: o batismo de João. Aí ele falou: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo. Oh, é isso que tu vai ler, pode ler, 19 está lá. E Paulo revelou para eles: what? Para dar uma, né? Porque quando fala inglês, a unção vem, tu sabe como é que é? Porque os americanos, quando é americano, enche. Tem mais água? Aí, fala, water. Water, what? Water. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque ele pergunta: vocês ouviram? Não, nem sequer. Estou falando de papo de 30 anos. Tem água, tem água. Era só para tentar me escapar mesmo. Até aí, viu? Só aquela jogadinha, mais uma, assim. A tua é ré, tem que ser. Toca-me e voe. A bola chega, já não está mais comigo, quando vão procurar. E ele pergunta para o... Vocês não nem sabemos, 30 anos depois de Atos 2, o avivamento, entendeu? E eles não sabiam. Ué. Aí eu pergunto para vocês: o avivamento já tinha chegado ou ainda ia chegar? Na realidade deles, não. Mas já estava. E Paulo falou: não, Jesus, sabe? Quem é Jesus? Aquele que João anunciou. Verdade, já veio? Sim. Ele morreu, ressuscitou e foi exaltado aos céus, à direita do Pai, e derramou o Espírito Santo da promessa. Eles falam: é mesmo? E a gente está aqui cantando: abre os céus, Senhor, abre os céus. Pode ser a última vez hoje, não tem problema. Abre os céus, Senhor. E Paulo teve que dizer para ele: quando Jesus levantou das águas, os céus se abriram. Os céus já estão abertos. O Espírito está derramado. Ele só está se estendendo, porque ele é para ser derramado sobre toda a humanidade. Mas ele vai crescendo em ondas, em marés, de tempo em tempo, quando ele quer. É mesmo, sim. Recebam o Espírito Santo. E aqueles homens receberam o Espírito 30 anos depois de tudo já ter acontecido, entendeu? O que faltava para eles? Espírito?
O que faltava? Compreensão. A aluna lá da Aljava, que eu estou indo lá de 15 dias, ainda ela está afiada. Faltava compreensão. Então a gente às vezes está esperando uma coisa que vai vir, que foi anunciado pelos profetas, e entre os nascidos de mulher são profetas, uau! Mas pode ser que já acabou, já foi. E Jesus em Atos 1 falou, olha, eu falando mais outro capítulo, mas terminando, Jesus em Atos 1 falou assim, olha, João batizou vocês com água, ou seja, encerrou, agora vocês vão ser batizados no Espírito. O próprio João reconheceu: o que vem após mim é maior do que eu. Por que a gente para em João? E o problema é que João morreu fazendo algo que não tinha nada a ver com ele. Quando a gente dá formas à palavra que Deus nos disse, a gente vai acabar se envolvendo com aquilo que não tem nada a ver do que Deus disse que iria fazer. João perdeu a cabeça porque ele foi perturbar Herodes. Ele não foi chamado para falar contra Roma. Ah, mas nós temos que falar contra o pecado. Não, não temos. Temos que pregar o Evangelho. E ele teve lá na prisão perguntar: Jesus, é você mesmo ou vai vir outro? E lá, perdeu a cabeça. Se João, que era esse cara top que Jesus falou, cometeu esse equívoco, que dirá nós, meros seres humanos, né? Você entendeu? Quem sou eu para dizer, o João, olha o que ele fez? É um alerta, cuidado, não faça o mesmo. Se até João que viu os céus abertos, batizou Jesus, se embaralhou depois, que dirá nós? E por que não a gente pode estar esperando uma coisa que já está? E por que não nós estamos nos preocupando com o que não é para se preocupar? Se isso também aconteceu com homens como João, o batizador. Nessa noite, eu queria orar com você sobre uma coisa que o Robson trouxe aqui. Paixão pela palavra. Não adianta você ler a palavra, porque você tem que ler a palavra. Se você é apaixonado pelas realidades celestiais, se você quer o céu, não quer sair desse lugar, esse lugar está aqui dentro. Aqui dentro. Na época de Jesus, os judeus não tinham um livro, eles tinham um templo. O templo era considerado a casa de Deus, os céus na terra. Quando eles queriam ter contato com os céus, eles iam no templo. Porque o templo seguia o modelo do que Moisés viu no céu. Deus deu para eles o céu para morar na terra com eles, entendeu? Que era o templo. Hoje nós não temos esse templo como o de Jerusalém. Mas temos um livro. Toda vez que você quer ter contato com o céu, você precisa pegar esse livro. Eu sei que nessa época para a gente é melhor tudo rápido, né? Estava conversando com uma pessoa falando sobre criar conteúdo, tem que ser tudo rápido, porque, como é que vai ser para a gente se a gente quer fazer valer o Salmo 27, versículo 3, uma coisa peço e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar. Você sabe que contemplar não é rápido. Contemplar é um exercício de tempo para poder meditar no seu tempo. Por isso, as salas de oração não podem ser agitadas. Elas têm que ser como um voo. E que você consegue contemplar e meditar no seu templo. Aqui está o nosso templo. Uma coisa peço e a buscarei. E eu quero orar por paixão pelas palavras de Deus, pela Escritura, como Jesus chama.
paixão pela palavra. A Bíblia é a palavra, é tudo o que você tem. Tudo bem, eu posso ser velho, mas não usa ela só num aplicativo, por favor. Faz esse barulhinho. Eu quero o vento impetuoso do Espírito Santo. Faz esse barulhinho que você vai ouvir. Faz esse barulhinho das páginas. Pega a página, rabisca, colore, dobra. Pega o livro. É precioso demais aqui. Tem países que não pode ter esse livro. Esse livro é a ameaça. E um profeta, ou uma pessoa profética, o profético tem a ver com a relação com as Escrituras. Não tem a ver com a confiança de que se ouve o Espírito. Isso é presunção quase diabólica. Quase diabólica. Mas aquele que quer fluir profeticamente ama a palavra. Porque aqui está o grande conteúdo da verdadeira profecia. A palavra profética mais segura que nós temos. E eu queria orar por você, por fogo, por paixão pelas Escrituras. Fogo por paixão de se encontrar nela. Como João achou. Ei, Isaías 40, versículo 13, ele estava lendo. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. A voz do que clama no deserto. Imagina tu tá lendo assim. Ei, rapaz, esse aqui é minha história. Isso aqui sou eu. Essa é a vida. Aqui tem construtor que é cheio do Espírito Santo. Aqui tem administrador político Daniel cheio do Espírito Santo. José. Aqui tem construtor, como disse, engenheiro, arquiteto como Bezalel, Elioabe, que construiu o tabernáculo. Aqui tem tudo. Tem músicos habilidosos, poetas impressionantes. Tem tudo. Tudo que a gente precisa para estar nas áreas da sociedade. Tudo. Tudo. Nós precisamos, sabe por que eu falo assim? Porque tem que quebrar com esses. Isso não pode ser só jargão, isso não pode ser só um instrumento de contenção. Nós precisamos arder. E Jesus, eu posso descer? Pode, né? Vamos ver. É a idade. Aleluia. Jesus, com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a falar as Escrituras novamente, desde Moisés, os profetas e os salmos. E eles tiveram um coração aceso. Quando Jesus some diante dele, eles falam um para o outro, na minha opinião era um casal, eles viram um para o outro e falam assim: por acaso o nosso coração não ardia enquanto ele nos falava a palavra? Arder e iluminar tem a ver com a compreensão da palavra. E quando o coração arde, os olhos se abrem a entendimento, a luz. A luz chega. E é muito legal porque Jesus quer nos atrair para o lugar aonde Ele quer operar. Ele vem até nós, depois some, faz a gente acender e leva a gente para o lugar onde Ele quer operar. Foi isso que Ele fez com os discípulos do caminho de Emaús. Quando eles, é Jesus, Ele sumiu. Para quê? Para que eles voltassem para Jerusalém, para o lugar aonde Ele tinha que operar. Então nessa noite eu queria que a gente se dispusesse para que os anjos de Deus acendessem em nós paixão pela palavra, paixão pelas Escrituras, porque as Escrituras vão redirecionar os nossos passos, os nossos caminhos. Aquele casal decidiu se afastar do que Deus estava por fazer. Mas quando os seus olhos foram iluminados, seu coração foi aquecido, eles voltaram para aquilo que Deus iria fazer. E essa é uma noite que eu gostaria muito que Ele operasse isso em nós. Nós estamos atrás dos nossos caminhos, nós estamos atrás do que fazer para Deus. E talvez
Você está frustrado já com muita coisa, como esse casal também estava. Não era o que nós esperávamos, né? A gente esperou demais, acabou não acontecendo. A gente se entregou demais. A gente tem que ter mais cuidado com isso. E Jesus foi lá corrigir, olha, isso é um problema do seu coração, não é um problema do que eu vou fazer. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E põe a mão no seu peito. Se você tiver com uma Bíblia, abraça ela. Abraça essa. Abraça. Espírito Santo, essa é a sua hora de fazer queimar as palavras que diz respeito ao que nós temos que nos tornar. Eu peço agora uma impartição ocorrendo nesse lugar, tocando todos aqueles que estão ouvindo a minha voz, Senhor, por paixão pelas Escrituras. Senhor, esse fogo, essa paixão pelas Escrituras, traga compreensão das Escrituras, para que saltam textos diante deles, para que eles se encontrem nas letras, no que está escrito a respeito deles. Senhor, eu oro por uma geração marcada pela Tua palavra, uma geração profética, sim, que não está estereotipada pela moda, mas uma geração profética que está sendo formada por uma palavra profética, que tem a ver com aquilo que você vai realizar. Senhor, eu peço uma ampliação da compreensão, Senhor, de todos aqui nessa noite. Uma compreensão do que nós professamos, uma compreensão do que nós cantamos, uma compreensão do que nós ministramos, uma compreensão maior pelo Teu Espírito. Eu peço uma atualização nessa noite, do Teu Espírito, como aqueles homens que estavam em Éfeso. Recebam do Espírito, Senhor, uma linguagem dessa época, uma linguagem para esse tempo, para essa estação, para essa temporada agora, em nome de Jesus. 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 Se você sentir aperto no seu peito, pontada na sua cabeça, isso são evidências de que algo está ocorrendo com você. Não é momento de você fazer promessas a Deus. Você não precisa, eu prometo, Deus, não, só fala, eu te amo, eu sou apaixonado por você. A essência do meu interior quer você, meu interior deseja você. Não deixe sua consciência te acusar. Não deixe seus desejos te acusar. Só fala do seu interior para Deus. Fala, Senhor, eu quero mais de você. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero mais do Seu poder. Eu quero a Sua pessoa, Jesus. Eu quero ser aquele que percebe que anda contigo. Aquele que sabe que anda com uma pessoa. E não só que adere uma ideia, mas que caminha com Jesus, que caminha com a Sua palavra.